está escrito assim: quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Feche os olhos. Eu gostaria muito que você desejasse que Deus revelasse coisas a você, que Deus abrisse os seus olhos. Então, nessa oração, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo, me dando entendimento. Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra eu lanço minha fé, Senhor, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, Senhor. Então, nessa noite, Pai, para ajudar a mim e ao teu povo, venha com as suas revelações, venha, Pai, com o saber do Senhor, e usa, Senhor, com a sabedoria do alto, como eu disse a princípio, não a minha, mas que eu possa ser, Pai, um canal de bênção a todos os ouvintes que estão presentes e os que vão ouvir no seu lar. Abençoa, Pai, queremos ter entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu quero fazer um pedido a você, em meio a essa mensagem. Se porventura alguém começar a passar muito mal, se sentir bastante estranho, dá um sinal, por favor, para que os obreiros possam te ajudar. Dificilmente acontece isso, mas já aconteceu, porque à medida que nós vamos falando, às vezes o mal fica bem irado. Também eu peço a você que fique atento a qualquer situações de experiência que você tiver aí sentado. Às vezes um arrepio, uma lembrança, como eu disse no começo, uma frase falada, uma situação em um lugar, um objeto, qualquer coisa. Quero que você fique bem atento, porque eu vou estar bem ligado ao que eu pus no papel. Isso aqui não é cola de internet, irmão. Isso aqui é cola do meu coração por experiência de muitos anos no trabalho de libertação. Então nós vamos abordar situações, nós vamos falar de coisas. Eu não vou pôr nomes aqui, eu poderia pôr nomes de entidades, mas hoje, pelas leis que têm nascido, eu não posso fazer isso, senão acabo eu sendo penalizado ou essa igreja. Mas precisamos estar cientes sobre essa realidade. Nós falamos de muitas muralhas na nossa casa, né? São coisas que a gente está lutando para a gente vencer, para a gente romper, para nós vermos superar aquilo e viver o melhor naquela área, naquela situação. E infelizmente, irmãos, uma das coisas que tem sido muito tomada às famílias são de obras malignas feitas por pessoas de fora para destruir os lares. Tem muito isso hoje acontecendo. E como eu falei, mesmo como cristão, às vezes as pessoas falam: não, eu sou cristão, isso não me afeta. Devemos tomar cuidado. Jesus sempre nos orientou a orar e vigiar. Orar e vigiar. Então nós precisamos estar atentos. E muitas são as pessoas que estão acometidas desse mal. Nós lemos um texto que a parte A, João, ele está tratando sobre o pecado no contexto e no texto. E ele começa a dizer que o diabo peca desde o princípio. E ele começa a orientar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a não ficar escravo do pecado. Também ele traz à luz o evangelho de quem é do Senhor não está na prática do pecado, não vive cometendo o pecado, porque nasceu de novo. Mas chega no versículo 8, ele diz assim, e vou ler segundo as Escrituras: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. A parte B ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou ao mundo, para desfazer as obras. Repete comigo: obras do diabo. Preste bem atenção nessa citação do apóstolo. As obras do diabo. Qual é a primeira obra, pastor? A primeira obra João já revelou aqui. Ele fala do pecado. A primeira obra que Satanás fez na humanidade se deu no Éden. Foi quando ele conseguiu convencer
Adão e Eva desobedeceram a Deus. Foi aí que entrou o pecado no mundo. Então a primeira obra que o diabo ele tem contra a humanidade é fazer com que a humanidade esteja debaixo do pecado, dominada pelo pecado. Mas nós vemos uma citação, e quero que você abra em João 10:10, agora é Evangelho, por favor. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 10, verso 10, conhecidíssimo também no nosso meio. João 10:10. Então nós temos aqui no começo desse versículo que eu li em 1 João, que o diabo tem obras. Repete comigo, o diabo tem obras. Irmãos, quem é cristão entende isso. Falar o nome do inimigo não está dizendo que está chamando ele. É um título dado a ele, pelo que ele não tem só esse nome, segundo a Bíblia. É Satanás, a antiga serpente, o antigo dragão. Mas João 10:10, alguém pode ler para mim? Que fala? O ladrão. Pode ler, senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para te dar que tenho vida e tenho em abundância. Glória a Deus. Olha que Jesus ele traz a referência do ladrão. E esse ladrão, ele é a referência do inimigo, irmãos. Ele está tratando sobre suas ovelhas, ele está tratando sobre o cuidado daqueles que é seu. E também cuidado para que os que são dele não seja tragado pelo maligno. E ele diz nesse versículo, o ladrão não vem senão. Então o ladrão não veio para te abençoar, vem? Vem, irmãos? Não. Alguém foi roubar sua casa e deixou dinheiro lá? Não? Eis que eu vim de noite, fiquei com dó, deixei R$2.000. Seja bendito o ladrão que veio à minha casa. Bem-aventurado o ladrão que entra e me abençoa. Ele pensou, irmãos? Não, né? Mas o maligno, aqui representado pelo ladrão, ele tem 3 funções. Diga, 3 funções. 3 funções. Ou seja, 3 obras. 3 obras. Roubar, matar e e destruir. destruir. Então quando nós lemos em João, o final da Bíblia, nós falamos aqui, está falando só sobre o pecado. João estava tratando aquele momento sim sobre o pecado, mas Jesus, ele desmascara o inimigo. E traz à tona uma realidade. A humanidade tem sido roubada. A humanidade tem sido defasada com a destruição desse maligno, e muitos são que são ceifados na vida carne e na vida espiritual também, infelizmente. Então nós aprendemos aqui que o diabo ele tem suas funções, ele veio para roubar, matar e destruir. E ao longo da história nós vemos isso que ele implantou na humanidade. Amados, quando chegamos no Éden, não havia nada de errado, não havia nada de mal, ou aquele casal era perfeito, sem malícia, sem coisas horríveis que nós possuímos hoje. Depois disso, o diabo ele entrou no mundo, e entrando no mundo, o pecado entrou no homem, o homem pegou uma semente maligna, podre, que corrompe o ser humano, e o homem começou a mudar. Com isso o diabo começou a trabalhar fortemente. Quando Jesus ele chega nos seus dias e diz o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir, ele não estava falando somente daquela época em diante, mas ele estava falando de algo que começou no Éden. Lá ele já começou. E nós vemos hoje algumas situações que ele tem lançado. Nós estamos escutando guerras. Pastor, guerra sempre teve, no Éden não. Depois teve. Doenças. Irmãos, estudem. Às vezes tem pessoas que não compreendem isso. Hoje a naturalidade com que se fala que a doença é comum, é natural, acontece com qualquer um. Sim, eu concordo, mas a doença ela veio depois do pecado. Deus, naquele momento, antes do pecado, deu a Adão e Eva o direito de viverem sem esse mal na carne, que era a doença. Mas depois disso veio, e o diabo tem usado muito a doença, muito, para afetar pessoas na humanidade. Os vícios, sabemos que são diversos, e não estamos aqui para pôr nome em cada um. Jogos que viciam, às vezes você fala de jogo, tem pessoas a esporte, é errado, não tem nada de errado no esporte, não vejo, dependendo do que, desde que não envolva o ocultismo, porque existem esportes que existe um ocultismo atrás. A pessoa precisa reverenciar sem perceber algum ídolo, sem dar nome a ídolo.
Como eu disse, não estou aqui para isso. Mas existem jogos que estão viciando, e eu já abro lá, se passar aqui, cuidado com esse tigrinho, cuidado com esse negócio de dinheiro. Na minha época falava de jogo de azar, era repugnante nos altares, ensinando. Hoje nós falamos pouco, mas as pessoas se deleitam em coisas que acham, não, porque está na minha frente eu posso. Destruição tem vindo, pessoas se suicidando, família tem sido perdida. Então cuidado, o diabo tem feito isso, divisões. Pastor, divisão não é do diabo, é muito do diabo. É demais o que ele faz na humanidade, as mentiras, roubos. Ele foi semeando a destruição do caráter. Esse estado corrompido que nós vivemos hoje, a inversão de valores reais que nós estamos vendo nas crianças sendo ensinadas, nos jovens, né? E estou vendo pessoas maduras que deveriam ser exemplo, começando a perder valores também. Ai, que vergonha que dá, que vergonha. Ela não nasceu agora, ela nasceu lá no passado já. Lá no passado, Deus destruiu a terra com água, escude, porque a coisa estava feia. Nós temos a cegueira espiritual. Paulo diz em sua epístola de 2 Coríntios: pois o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. Povo, nós falamos de Deus, sim, eu creio em Deus. Falou de Jesus, é um bloqueio, como agora essa religião eu não quero. Nós não oferecemos a religião, oferecemos ao Salvador. A cobiça, pastor, isso eu não tenho. Tem semeado muito, irmãos. Começa de uma simples coisa. Eu tenho um celular velhinho que está quase parando, Moto G8, mas já estou cobiçando o outro. Já vi na mão de alguém melhor. E vou fazer umas dívidas abençoadas. E Deus é comigo, quem pode ser contra mim? A miséria tem tomado conta, irmãos. O mundo poderia estar tão melhor, irmãos. São ricos, bilionários, pessoas que têm tanto que não sabem chegar a contar o que tem, enquanto outros não têm nada. Enfim, entre eles e muitos, a destruição das famílias. É algo que realmente o diabo tem. Uma instituição criada por Deus. Deus deu a família como bênção para a humanidade, como referência. O diabo de tempo em tempo, desde o Éden, tem usado toda artimanha, astúcia, malícia para destruir as famílias, usando meios assim absurdos. Gerações, nações foram destruídas por conta de famílias sendo quebradas. Mas existe uma coisa, irmãos, que nessas últimas gerações, e falo pela minha geração, falo pela geração antes de mim, e observando, vou dizer principalmente no Brasil, o diabo tem usado pessoas para fazer mal contra o seu próximo. Infelizmente. Usam de buscar uma fé diferente que é em Deus. Usam a fé de forma diferente para poder, infelizmente, ir contra a pessoa. Eu não quero dar muito nome, mas é muito rápido aqui. Entre elas, as pessoas buscam a macumbaria, o voodoo, a magia negra, os encantamentos, as maldições que lançam pelas palavras, às vezes, rezas no oculto para poder alcançar algo. Infelizmente, essas pessoas estão usando todos os meios, quando infelizmente são engordadas, são enganadas para afetar as pessoas. A que ponto chegam isso? A que ponto essas pessoas podem ter o coração para fazer o mal contra a outra? Eu ouço dizer, você talvez já disse, foi revelado que foi feito um trabalho maligno, uma obra maligna contra a minha família, contra mim, mas que mal eu fiz? Que mal eu fiz para merecer tal coisa? Não é pelo mérito, pelo contrário. Como o diabo convence as pessoas a chegar ao ponto de buscar esses trabalhos malignos? Essa é a pergunta. Como? É muito simples. Através da raiva. Uma pessoa pegou uma birra de alguém, uma raiva. Querido, se não tiver uma fé em Deus, um caráter santo, pelo menos assim, a sua vida seja pautada em princípios que não precisa as trevas para poder afetar o seu próximo, ainda que queira.
Os ciúmes. Pessoas com ciúmes é perigoso, irmãos. Pessoas com ciúmes podem fazer coisas absurdas. É muito complicado, sabe? Desejo de justiça. Alguém me fez mal. Alguém me afetou. Vai ver o pagamento que vai receber. Logo, logo. Vai secar. Vai morrer atrofiado numa cama. Vai perder o casamento. A raiva quando toma conta de um ponto que chega ao desejo da justiça. Justiça própria. Pessoas rompem suas tradições. No oculto, na escondida, e vai buscar. Amor doentio. Irmãos, tem pessoas que chegam a amar de uma forma tão doentia que fica obcecado. Se não é meu, não é de ninguém. Não fica comigo, não fica com ninguém. Como pode o inimigo conseguir fazer com que um fruto bendito do Altíssimo no nosso coração? Porque o amor é tão lindo, tão glorioso e maravilhoso que não dá para explicar ele. A gente chega a usar os poetas para tentar explicar, pessoas que estudaram, nós usamos a Bíblia, mas nós não conseguimos. Mas o inimigo consegue ainda, numa pessoa que tem um amor tão profundo, se torna até ruim, a ponto de alguém que está do seu lado fazer um trabalho. E, irmãos, eu estou aqui, irmãos, nesse altar, hoje eu vou lá rasgar o verbo, eu tenho tempo. Eu conheci pessoas, cônjuges, que estavam juntos, casados, mas com medo de perder. A pessoa foi lá, pagou para um trabalho ser feito, para que não perdesse a pessoa. Tivemos que orar, tivemos que entrar na família, precisávamos direção de Deus. Eu cheguei num certo dia na casa dessa pessoa, ouça aqui, por favor. E sempre nós orávamos pela família, e a família não melhorava, e brigas, constantes brigas. E nós dizíamos: vocês são cristãos, vocês estão na igreja, o que mal tem feito? E aquele coração voltado da pessoa: eu quero saber, eu quero que Deus me revele, eu quero que Deus me mostre por que eu não sou feliz no casamento, por que Ele não me trata assim, por que eu perco a cabeça e falo isso para Ele, e orando, anos, levou anos. Até que uma certa feita, uma tarde, ao passar perto da casa, fui convidado para entrar, tomar um café, e quando estou tomando um café, o Espírito Santo diz: pergunta para ela o que ela fez para que ele ficasse com ela. Eu me arrepiei e falei: como? É cristã de berço, conhece a Bíblia. Eu olhei para a pessoa e disse: me diz, em algum momento, por desespero, você fez mexeu uns pauzinhos para ele ficar com você? Ficou pálida. Eu dei o meu sangue no trabalho para ele nunca largar de mim. Como você fez isso? Foi loucura. E chorou. Me recordo que naquele dia nós oramos, quebrando aquele mal, oramos e falamos: olha, você precisa se arrepender, você precisa conversar. Ele é cristão, você é cristão, vamos consertar isso, porque o maligno te seduziu a fazer algo contra você mesmo. E Deus fez uma obra maravilhosa. A inveja é terrível, não é? Porque eu não podia ser bonito como esse homem. Já sei. Porque eu não sou linda como essa. Olha, ela chega, parece que até os pássaros voam igual a Branca de Neve. Ai, quando eu chego ninguém olha para mim. Ah, mas vai ver. Vai ficar careca. Vai ter cabelo. Irmãos, pessoas. Pastor, você vê que as pessoas, pastor, têm um coração ruim. Você acredita que tem gente que faz trabalho maligno para a gente e a bel prazer por nada? Mas que eu não fui com a cara do Zé Reis? Eu vou ver esse homem, eu não fui com a cara desse rapaz, nem conhece. Sabe que o inimigo ele é tão astuto, irmãos, ele tem sempre usado pessoas
E hoje, principalmente hoje, como eu disse, hoje eu estou tratando um assunto perigoso, está sendo gravado. Hoje as leis nasceram e respeito leis que são certas. E as outras eu preciso pisar, cuidado para que não caia nelas. Mas meu Deus do céu, a pessoa paga para alguém ou ela mesma faz um trabalho maligno para afetar o próximo. Agora, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer agora. Essa pessoa procura o quê? Entidades que possam fazer algo por ela. Pede ajuda. E essas entidades não são pessoas que morreram. São seres espirituais, sim. Às vezes tem a denominação de santos, mas não são. Na verdade são anjos caídos, espíritos imundos. A Bíblia trata eles como demônios que enganam a pessoa, mas eles têm poder. Não podemos fugir dessa realidade. Então a pessoa vai lá, ou ela paga para fazer o mal para aquela entidade, e a partir daquele momento, ou ela mesma faz. Eu, para mim parar de beber, eu fui instruído por pessoas que mexiam com isso, a fazer um trabalho para mim mesmo no cemitério, irmãos. Eu fui, desespero. As almas penadas e abençoadas desse santo lugar me ajudam. Oh, Pai do céu, como eu sofri, irmãos. Mas uma coisa precisa você entender. Olhe bem para mim. A pessoa foi lá e fez o trabalho. O problema não é a galinha, o problema não é a pimenta, o problema não é a vela, o problema não é a farofa, o problema é a entidade. Que essa não se dá por vencida. A galinha se acaba, a farofa se vai, a bebida se foi, mas a entidade permanece. Isso é importante nós como cristãos entender, porque foi pago para alguém. E aquela entidade vai tentar. Guarda isso no seu coração. E quais são os meios que essas entidades elas pedem para que as pessoas possam apresentar algo para esse trabalho? E vamos andar aqui. Primeiro, a pessoa pega e leva a esses lugares algumas coisas. O nome da pessoa. Às vezes a pessoa pega um nome, só o nome, vai lá. Fulano tal. É o suficiente para lhe fazer o que é necessário, para ir aonde é necessário. Hoje não tem mais. Eu acho que os sapos hoje louvam a Deus. Antigamente existia muito, se encontrava. Eu encontrei várias vezes. Um sapo costurado a boca, se descosturava, abria, estava o nome de alguém, ou a foto de alguém. Quem já viu isso no passado? Só uma pessoa? Nunca viram? Eu já vi. Faziam isso. Então a pessoa pega o nome. A pessoa pega a roupa de uma pessoa. Quantas pessoas falam, mas está sumindo coisa aqui. Sumiu isso, sumiu aquilo, principalmente roupas íntimas. E vai lá, leva naquele lugar para que seja feito o trabalho. A pessoa pega a foto da pessoa. Hoje não precisa ir longe, né? A internet, meu Deus. Que eles já clonaram o Facebook, pegando uma foto minha do Facebook e fazendo outra. Hoje está complicado, facinho pegar uma foto de alguém. Só imprimir, está lá. Objetos. Às vezes pega aquele objeto, esses objetos, tem uns que vão e não voltam, tem uns que vão e voltam. Vai, faz o trabalho, ou fica lá. E objetos diversos. Documentos. Pastor, minha vida ficou amarrada. Mas você sabe que estranho que sumiu a escritura da minha casa por um tempo? De repente, voltou, mas aquela casa não vai nem para frente nem para trás. Não sai herança, não sai nada. A casa quebrando, tudo está rachando. Cabelos. Pessoa que não sabe disso. Pessoa que pega o cabelinho da pessoa e vai lá e faz o trabalho. Os meios são diversos, eu estou falando muito rápido alguns.
a pessoa faz discretamente, ela vem com presentes para você. Esse é mais conhecido, né? Presentes diversos. Recebe uma bijuteria, um colar, uma corrente. Uma vez eu fui orar com uma pessoa, quando eu olhei na mão, punho, tinha um lacinho. Falei, esse laço, com cara de velhinho. Falei, esse laço ganhou, comprou, fez voto, porque existe voto, né? A Igreja Católica faz isso. Não. Fulana disse que nossa amizade está contida nisso e me deu, e ela amarrou. Posso orar? Por quê, pastor? Pelo lado, assim. Não, isso aqui eu tenho muito consideração. Falei, tudo bem, deixa eu orar. Ora, pastor. Falei, se você sentir uma coisa, fala para mim. Fala, pastor. Quando eu unjo o que está no laço agora, manifesta. O que está amarrando essa pessoa. Às vezes nós ganhamos presentes tão inocentes, irmãos. Às vezes vem de uma forma tão simples, um perfume tão abençoado. Fui orar uma vez com uma missionária na cama, depressão profunda. Depressão profunda. Que dó de ver aquela mulher, outra hora muito usada por Deus. Chegamos orando, passou mal, manifestou o mal. E no meio da oração, o maligno disse, o perfume. A hora que ela voltou, eu disse, você ganhou um perfume, que você ama esse perfume, ninguém pode pôr a mão. Faz 4 anos que eu tenho um perfume, pastor, que não se acaba, eu amo esse perfume. Ganhou de quem? Dá fim nesse perfume, por quê? Vamos orar de novo, se tem alguma coisa no perfume. Pega o perfume, porque pega o perfume, nem chega perto dela. Trabalho maligno. Feito. E amarrou a pessoa. Normalmente esse objeto, esse presente, ele é algo muito precioso para você. E às vezes você percebe que não vai para frente. Abrindo aspas, não são todos. Amém? Saibam, por isso que eu estou dizendo, atento às minhas palavras, que no meio do que eu estou falando, pode ser que algo lhe chame a atenção. Pode ser. Glória a Deus. A pessoa vem e lhe abençoa com um alimento abençoado. Oh, glória. Uma torta, glória a Deus. Pastor, depois que eu comi, meu Deus, muito legal. Depois que eu bebi, às vezes as pessoas pensam, irmãos, que é bebida alcoólica. Trouxe um negócio aí alcoólico, mudei. Sim, pode ser, mas às vezes não. Às vezes pode ser um chá. Pode ser uma água, um refrigerante, vocês não têm ideia. Assim como nós oramos pela água e Deus faz milagres, assim também, irmãos. Então a pessoa traz discretamente algo. Ouça aqui que eu vou dizer agora. Olha aqui para mim. Plantas que nós ganhamos. Plantas. Olha uma coisa aqui que eu já enfrentei muito. Eu cheguei em lares que a pessoa... A gente está orando e Deus começa a incomodar essa planta. Agora, antes que eu continue, planta é de Deus? Diz para mim. É ou não é? Sim. Claro que é. Vou falar mais coisa aqui, vocês vão assustar. Mas planta não tem nada a ver, pastor. Pessoas são de Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Então tem tudo a ver. E a pessoa fala, olha, eu vou trazer uma planta para você, você põe na frente da sua casa, ninguém vai poder com você. Comigo ninguém pode, eu destruo tudo, o gigante de Davi, e qualquer coisa que pode ser. Põe uma espada de São Jorge aqui, quero ver quem entra. Você está guardado. Às vezes é uma coisa tão simples. Eu quero dizer a você, é bênção de Deus as plantas. Por isso, como cristão, devemos orar sobre tudo aquilo que nos vem à mão. Tudo. Abençoa quem deu. Repreende se veio por coisa maligna. Porque eu repreendo, irmão. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Quando há procedência de pessoas direitas, com um comportamento, não tem o que fazer. Senhor, muito obrigado, abençoa a pessoa e abraça pelo que foi dado. Mas às vezes nós fica correndo em pé, né? Não é? É igual o cachorro que quando olha, chegou perto, a orelha levantou, você fala, oh meu pai,
Já viu o cachorro assim? A orelha está lá embaixo. Chegou perto, levantou e fala: eita. Então às vezes a pessoa fica tão apegada. Isso eu ganhei. Pastor, eu ganhei, pastor. Pássaros. Eu já cheguei em casas que estavam destruídas. Não, o pássaro não era mau, mas o mal estava no pássaro. Eu fiquei assustado. Falei: Jesus, eu nunca vi isso na minha vida. Quando fomos orar, foi bem assim. Oramos, o casal era, irmãos, quem sabe o que é o Tom e o Jerry? Quem sabe? Levanta a mão. É o gatinho. Hoje não, hoje está diferente, né? O gato, o rato, o outro mão dada para o shopping. Antigamente um pegava o outro, né? Estava uma guerra naquele lugar. E nós, eu lembro, o pastor Fernando foi comigo, né? Falou: o que será que está acontecendo aqui? Aí ela dizia: você se transforma. E ele dizia: mas você também se transforma. Você também fica ruim, eu fico ruim. Papai, vamos lá, vamos orar. De repente, do nada, ele estende a mão na gaiola. Eu não lembro, não era calopsita, era um outro pássaro, muito lindo, lindo. Era um casalzinho ainda. Ele pega a mão assim e sobe. Quando sobe nele, ele começa a mudar o homem. Eu olhei para o Fernando olhou para mim. Que isso? E começou a ficar agressivo com ela na nossa frente. Ela falou: aí pastor, aí ó, tá vendo? Eu falei: para. Falei: senhor, tira o pássaro das costas. Pássaro, tá tudo bem, não faz nada. Tira para mim, por favor. Tirou. Pastor, o que aconteceu aqui que eu não estou entendendo? Fiquei nervoso, né? Fomos orar, irmãos. Eles ganharam um presente que veio com má intenção. Um pássaro, um casal. É estranho, eu sei que você hoje vai sair daqui: que é isso, pastor? É verdade. Então os meios com que o inimigo acaba usando a pessoa para trazer algo para você são diversos e deve ser muito bem questionado no reino espiritual por nós. Amém, irmãos? Não entenda mal, abençoado seja quem nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor, mas temos que tomar muito cuidado. Outro meio que o inimigo usa: a pessoa chega no local, na sua casa, e joga alguma coisa. Qual é o mais conhecido? Terra. É o mais conhecido, né, irmãos? Tem pessoas. Me recordo que alguém chegou até mim e disse: pastor, na casa que eu moro, eu tive uma visão com a sua casa. E eu disse: o quê? Coisa boa? Não, coisa ruim. Eu vi uma pessoa que chegou na frente da sua casa com um punhado de terra e jogou em cima da sua casa. Arrepiou na hora. Está amarrado em nome de Jesus. Joga na frente. Se vocês não sabem, faz isso na frente da igreja. Vocês sabiam disso? Muitos são testemunhos de igrejas que recebem essas coisas. Sal grosso. Chega perto e joga ali na frente. Ou às vezes, que nem na frente, lá dentro. Sabe isso? Bebidas alcoólicas. Passa, esse é pro santo. Eu sei que santo é. Joga na porta, no portão. Baforadas de cigarro. Vocês não têm ideia do poder que é nisso. A entidade diz: quando passares na frente de 7 baforadas no portão dessa fulana, é a porta aberta. Quando não, a pessoa entra lá dentro. Como é que está as coisas? Primeira. Está tudo bem? Segunda. O que eu estou falando isso? O que eu estou falando aqui está mexendo com gente aqui. E lá na casa tem pessoas que vão sentir o que eu estou falando. Palavras que são lançadas. Passa e fala. Queridos, o reino espiritual ele é muito delicado, muito atento no que vai acontecer. São detalhes que são suficientes para abrir um precedente. A pessoa passa na frente da casa, para e fala a frase que foi determinada. Fale assim, falou, está feito. A pessoa entra na casa,
tudo bem. Ô, fulano, tá bem, opa, tá na bênção. A pessoa nem percebe, do nada a pessoa lança uma palavra, uma frase. Às vezes, irmãos, vem até com canção, às vezes canta uma cançãozinha rapidinha. É o suficiente para algo entrar ali. Olhares. A entidade diz, quando chegar lá você olha para tal lugar desse jeito. A pessoa chega, tá tudo legal, mas chega uma hora que, olhar de coruja. São portas, são meios que o inimigo usa da pessoa chegar. O que eu vou falar agora vai complicar a vida de pessoas aqui. Gestos. Pessoas não perceberam isso. Eu já peguei muitos aí. Uma certa feita, estava se dando um culto. E esse culto estava acontecendo, entrou um homem que tinha sua fé voltada, não a Deus exatamente. E o pastor estava ali na frente. O homem chegou até perto do pastor, não havia altar, era algo baixo, um púlpito. E o homem, com suas correntes, suas tralhas, jogou algo no chão, chamou o pastor. E fez gestos na frente do pastor. Esses gestos, não estou dizendo que pegou o pastor, são gestos de um trabalho que está sendo lançado. E nesses gestos tem muito poder. Às vezes chega, faz algo, ou está lá dentro e faz algo, ou às vezes uma dança, usa o seu corpo para transmitir isso. Toque no corpo. O pastor achou estranho. Tocou no meu ombro, parece que o negócio ficou tão esquisito. E a entidade diz, quando chegar lá, toque do lado direito, ou a sua mão. Os meios são tão diversos, que o inimigo pode usar uma pessoa contra a nossa vida, que vai desde o radical a algo tão simples. Porque eu quero abrir seus olhos à realidade de que sim, tem pessoas com mais intenções. Tem. Infelizmente. Outro meio que as pessoas nem percebem. A pessoa, ela é seduzida pela entidade e diz assim, você pega fulano e leva em tal lugar. A pessoa vai. E nem percebe o que aconteceu. A voltinha tinha um propósito. Você passa debaixo de tal lugar, debaixo da ponte, debaixo da árvore, debaixo disso. Você nem percebeu. Você passa por cima. Mas os meios são tão radicais que a pessoa nem percebe. Esses dias eu estava orando por alguém aqui, eu vi um círculo. E nesse círculo eu vi alguém passando essa pessoa dentro de um círculo. E a pessoa disse, eu não lembro. Mas eu sei que aconteceu alguma coisa. Às vezes as pessoas fazem com que a gente vá ou passe por lugares que você lembra ou não lembra. Mas o Espírito Santo pode te fazer lembrar. Essas pessoas são tão assim que levam as pessoas a provar coisas. Uma certa feita eu orei por um senhor, por um moço. Ele tinha sua vida afeminada e queria ser liberto. Oramos por ele, pedimos direção de Deus. Então, numa das vezes que estávamos orando, o mal falou assim, eu seduzi fulano para fazer um trabalho, para que quando ele, a pessoa que eu estava orando, quando fala cavalo, fosse em tal lugar, 2 homens tivessem uma revelação sexual força com ele. E aconteceu isso. Depois, esse homem se tornou afeminado. Terminei a oração pelo homem e disse, aconteceu isso, você estava em tal lugar, 2 homens, ele começou a chorar. Como o senhor sabe, pastor? Eu não falei para ninguém. Eu era criança. Um trabalho maligno feito, que levou a fazer algo.
às vezes aprovar algo. Toma aí, prova aí. Desde algo radical como drogas, bebidas, algo simples. Come essa comida. Vamos em tal lugar comer uma comida. Prova essa roupa. As diversidades são tantas, irmãos, que, meu Deus do céu, tem pessoas que foram levadas e chegam até mim e dizem: pastor, será que fez mal para mim? Será? Aí ter práticas absurdas espiritual. Eu fui lá só para ver, meu Deus, para ver só o que é bom é o doce, filho. Não faz isso não. A pessoa foi, você não entende que é uma entidade na vida daquela pessoa que te levou àquele lugar. Mas não foi feito nada, pastor, não. Você acha que trabalho maligno é chegar numa encruzilhada? Trabalho maligno é ir na cachoeira? Trabalho maligno é estar lá na praia? Irmãos, está muito mais além do que vocês imaginam. E as pessoas às vezes, queridos, chega num ponto, ai meu Deus, vou ter que acabar cortando, é muita coisa. Tem pessoas que são seduzidas, pais e mães, por alguém que diz assim: põe esse nome no meio do nome do seu filho, também é lindo. Às vezes é com boa intenção, viu? Mas já vi pessoas que foi posto um nome no meio que não era com intenção boa. Oramos e o mal nos trouxe. Foi uma consagração, infelizmente. Outro meio de ser afetado por trabalhos malignos preste bem atenção no que eu vou dizer agora, hein? Preste bem atenção, que isso aqui muita gente já caiu. Usar, possuir, pegar, tomar, comer trabalhos preparados para as outras pessoas. Tem gente macho, irmãos. Vê trabalho, chuta, come, bebe, eu não sou afetado. Coitado, trabalho não era nem para a pessoa. Trabalho era para outra e veio e afetou. Não faz mal, meu Deus. Chega tanto que às vezes você ganha ou herda um objeto móvel tão lindo, tão glorioso, mas ali está um mal hereditário feito para a sua família ou para alguém e entra na sua casa para afetar. Chega a esse ponto. Por isso que eu digo e repito, devemos orar para que nada tenha poder no nosso lar, em nome de Jesus. Abençoe o próximo e abençoe o que você recebe, em nome de Jesus. Devemos identificar se existem trabalhos malignos contra a nossa família. Amém? Preciso identificar. E vamos lá, algum exemplo: mudança de comportamento dos nossos familiares. Começa no vício. Não era assim, agora só briga. Rapaz, nós íamos bem, que miséria, nós estamos vivendo. Doenças que não saem constante. Às vezes, queridos, é vulto que vê na casa. Vozes, arrepios, sonhos que são perseguidores da nossa vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. De forma esporádica, mas esporádica mesmo, eu creio, Deus pode usar um ente querido que foi, seja familiar ou não, para lhe dar um recado. Pode, já aconteceu. É raro, mas pode. Mas sonhar direto com o morto está errado. O inimigo usa o amor que tem a pessoa por isso para afetar. Está tendo muito pesadelo, muitas coisas de sonhar com os... Cuidado. Um medo doido dentro da casa. Quem já passou por isso? Ai, Jesus. Acende todas as lâmpadas e vai falar no leite. Vai que acabe a energia. Mas é verdade, irmãos. Eu já passei por isso, tá? Estou falando que eu já passei. Meu Deus. Às vezes está no corredor, anda mais rápido e parece que o passo que está atrás é mais forte que a gente. Parece que está vindo atrás. Ódio constante. Desejo de morte ou de tirar a vida de alguém.
Que essas mudanças de comportamento é sério. Uma depressão profunda e constante. Cuidado, a depressão pode vir, mas nós não queremos em nome do Senhor Jesus. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sim, andamos numa geração de correria. Sim, muitas coisas nos afetam, mas o sangue do Cordeiro está sobre nós. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Como quebrar esses trabalhos a ponto de não termos mais poder sobre a nossa vida? É isso, eu disse. O negócio é chegar num ponto aconteceu, alguma coisa tem, eu fui consagrado, me levaram, eu comi, realmente tem isso. O que é que eu vou fazer? Engraçado, o que eu vou falar agora é o beabá do cristão, irmãos. Mas é uma realidade. Abra comigo em João 8, Evangelho, versículo 32. Escuta, muitas famílias, tem famílias que estavam firmes e não conseguiram vir hoje. O inimigo é astuto, irmãos. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é mais uma palestra de conhecimento para aqueles que já sabem, de reflexão novamente. Mas o inimigo é astuto. João 8,32, o que diz? Evangelho. Aleluia. É o mais conhecido, não é? É como o Senhor, meu pastor, nada me faltará. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Como você liberta, pastor? Conhecendo a verdade, conhecendo a realidade do que está acontecendo contigo, mas acima disso, a verdade em Jesus que liberta, irmãos. Como é você livre? Se entregando de verdade, se entregando de corpo e alma. Sabe aquela criança que vê seu pai ali embaixo e ela está aqui em cima e fala: pai, estou indo, e pula acreditando que papai vai segurar? É isso, irmãos. Acredite que Jesus vai te segurar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente com medo, mas se eu posicionar eu vou ter que ser diferente. Mas é isso, você precisa da diferença de Cristo na sua vida. Eu preciso. Para ser liberto é só Jesus Cristo, só Ele, nada mais, irmãos. Versículo 36, alguém lê no mesmo capítulo 8. Se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Escutou? Amém. Pois se o Filho vos Libertar. então Ele, o Filho de Deus, tem poder de me libertar. E se Ele me libertar, verdadeiramente serei Livre. Aleluia! Glória. Só em Cristo Jesus, irmãos. Quando eu estava naquela vida, eu procurei tantas coisas, a minha religião, procurei outras religiões. Chegaram: José, joga um copo de cachaça no quintal e fale assim, lá vai eu. Acende 7 velas, 7 segunda-feira, acende tantas velas, tanta sexta-feira, lá vai eu. Pega a santa, abraça a santa, faz novena, faz trezena, faz tudo que eu podia, irmãos. Tudo que eu podia. Quando você levantar, olha o absurdo que eu cheguei. Quando você se levantar, levanta com o pé direito, põe o pé direito no chão, não põe o esquerdo, senão vai piorar. Estava eu lá, quando levantava, ficava com medo. Que pé eu pus? Bêbado. Põe o esquerdo. Tudo que vinha eu fazia, mas quando encontrei Jesus, quando eu vi o Salvador, Ele me mostrou a verdade que estava acontecendo comigo e Ele me libertou. Aleluia. Pastor, o que é isso? Isso não tem nada a ver. Irmão, tem gente no nosso meio que faz ainda as rezinhas. Tem gente no nosso meio que faz ainda. Eu vou fazer aqui um benzimento que eu aprendi com minha avó, ajudar. Pastor, vida financeira, elefante de costa, tá melhorando.
irmão, Jesus é suficiente. Vocês pensam que não? Tem gente que faz tanta coisa, às vezes sem perceber, porque veio aquilo ainda. Não, eu sou de Jesus. Mas deixa eu fazer uma coisa que eu aprendi. Irmãos, aprenda com Cristo. Deus abençoe os nossos. Deus abençoe aqueles que nós amamos, estão do nosso lado e aprender daquele jeito. Mas não é mais desse jeito. Pois os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que se fizeram novas as coisas. Aleluia. Quer ser livre em Jesus. Abre Marcos capítulo 6. É só Jesus, irmãos, não há outro. Ele não há um mal que fique, com ele não há trevas que predominam. Marcos capítulo 16. Não, capítulo 6, perdão. Capítulo 6, versos 12 e 13, leio, para ver se eu não marquei errado. 6, 12, versículos 12 e 13. Alguém poderia ler? Vou ver se eu não marquei errado. Leia primeiro para mim. Então, saindo ele, pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Aleluia! Os discípulos foram segundo a ordem de Cristo, e eles começavam a anunciar o Evangelho, mas também a Bíblia diz que eles expulsavam os demônios e ungiam os enfermos com óleo e curariam. Pastor, como ser liberto? A oração da fé. Aleluia. Eu estou falando que eu recebi. Eu não tinha fé para alcançar, não tinha. Esse é o grande erro de muitos líderes. Eles estão pregando, sim, a Bíblia liberta, mas tem casos que a pessoa está tão amarrada que se não tiver uma ajuda, não tem libertação. É como se eu chegar para o pássaro, olha, você sabe voar dentro da gaiola. Você sabe, olha, bate as asas. Está vendo esse mundo, pássaro? É todo seu. Você pode voar. Você tem uma qualidade, eu quero voar. Não vou. Aí o pássaro olha. Deus te deu vida, pássaro. Pássaro fala, abre a porta que eu quero ir embora daqui. Aleluia. Isso é oração da fé. Nós abrimos a porta pela fé, pela nossa fé em Cristo Jesus, pela nossa fé no nome poderoso de Cristo. Nós abrimos a porta, pois Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, a qual chegou a pregar e expulsar os demônios, a curar os enfermos. É isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer isso agora. Nós não temos poder, mas dele vem o poder. A ele a honra, Jesus. A ele a glória do que ele vai fazer nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, sim, a oração da fé transforma, liberta, livra a pessoa. Dali para lá, agora vem o último passo. Como ser liberto, pastor? Porque eu já passei pelo processo. Eu creio em Jesus. Eu não tenho outro Deus. Eu não faço nenhuma coisinha para poder ser abençoado. Eu já recebi a oração da fé. E agora, pastor? Aí que entra um grande erro. Permanecer na palavra, obedecendo. Irmãos, Deus abre a porta. Você tem que andar certo agora em nome de Jesus, amém? Tapar as brechas, fazer as coisas certas, não procurar coisa errada, tomar posição para não, eu sou uma nova criatura. Ei, não é mais para mim isso. Até quero, mas não é. Eu decidi que não quero. Mas dá vontade, pastor? Sim, dá vontade. Com certeza, Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Ele estava num confronto, Paulo. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Oh, miserável homem que sou. Irmãos, nós temos uma luta constante, mas o que prevalece é o homem espiritual. Oh, pode ser que eu tenha falta disso, mas maior é o que está em mim. Aleluia. É obedecer a Bíblia, é tomar posse e falar assim, não, fizeram mesmo, já oraram várias vezes. Mas irmãos, se continuando com o erro, eu lembro que eu falei, entidade não desiste. Trabalho pode ser desfeito, mas entidade não desiste nunca, nunca, nunca. Demônios não desistem. Ele sempre vai estar lá. Eu quero de volta.
Mas quem tem o Espírito Santo, ele olha. Deu certo? Não, dessa vez não. Amém? Amém. Todos os obreiros vão me ajudar a orar hoje. Eu quero convidar todos vocês a passar por essa oração. Se tiver um trabalho maligno na sua vida, se ainda perdura alguma coisa, Deus há de te libertar nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo que Jesus Cristo vai abrir a porta da sua gaiola em nome de Jesus. Que você vai bater asas, que você vai voar, que você vai ter vida em nome de Jesus. E a sua casa, o seu lar terá tempo novo do Senhor em nome de Jesus. Amém?